Oi, pessoal, boa noite, bem-vindos. Estou muito feliz aí que a gente está retomando o nosso aulão socioambiental. Prazer estar com vocês aqui essa noite. Eu sou Maureen Santos, sou colaboradora da Ninja Ambiental, também sou de uma ninja chamada Fase, e estou aqui muito feliz de estar conduzindo aí hoje a nosso aulão, que a gente vai tratar de um tema muito importante, que é essa ação histórica, nesse julgamento histórico no Superior Tribunal Federal, de 7 ações ligadas a essa agenda de clima e da Amazônia. Mas antes de começar e apresentar os especialistas que estão com a gente aqui hoje, eu vou chamar a Raíssa Galvão, da Mídia Ninja, para dar saudar vocês e também contar alguma novidade. Maravilha, boa noite a todas e todos. É um prazer a gente estar realizando esse aulão. Ano passado a gente fez dezenas desses aulões e sempre tratando de temas que estão relacionados à conjuntura política, que estão em debate no Congresso Nacional, que são ameaças iminentes aí à pauta ambiental. E nosso objetivo é trazer aqui para vocês informações, munir todo mundo de mais dados e para a gente poder entender o que está acontecendo e se mobilizar contra, fazer pressão, se organizar para poder resistir a esse ataque que a gente vem sofrendo desse governo, desse desgoverno, tanto federal quanto pelo Congresso Nacional e agora com essa ação histórica no STF. Né? A gente fez aí, algumas semanas atrás, o Ato pela Terra em Brasília, que foi um ato incrível, uma mobilização muito forte de dezenas de artistas que se engajaram nessa pauta ambiental, e isso gerou, inclusive, essa reunião, esse processo na STF. Então, a gente está aqui para ser mais um canal de mobilização para tudo isso, e queria deixar para vocês o convite para sempre acompanhar a gente. Quem quiser assistir os últimos aulões também, eles estão todos disponíveis. A gente já falou de grilagem, a gente já falou de mineração, a gente já falou de licenciamento ambiental, de vários temas, estão todos disponíveis no YouTube da Mídia Ninja também. E espero que a gente tenha aqui mais uma ótima noite e possa aprender mais com os nossos convidados de hoje. Obrigada, Maureen, obrigada a todo mundo que está aqui. E quem não se apresentou ainda, por favor, pode ir mandando seu nome, sua cidade, de qual organização vocês fazem parte, que isso para a gente é muito importante, e a gente vai sempre convidar vocês para as outras atividades que a gente for fazendo também, como essa. Obrigada, Raíssa. Então, pessoal, se apresentar aí no chat. O aulão de hoje ele é uma parceria também com a Casa Ninja Amazônia, com a Universidade Ninja. Então, quem não segue, seguir as redes da Mídia Ninja no Instagram, no Twitter. E esse é o primeiro aulão, como eu falei, da pauta socioambiental. A gente está reinaugurando esse ano. E nas próximas semanas e meses a gente vai ter outros na sequência que vão estar tratando também de tramitações, né, no Congresso Nacional relacionado à pauta ambiental. E se tiver temas fortes no Congresso, vai ter agora também no STF sobre agrotóxicos, então a gente está de olho aí nessa pauta. Então, vou começar apresentando para vocês a Sueli Araújo, que mandou um vídeo, que é do Observatório do Clima. Ela mandou um vídeo para a gente, para a aula de hoje, que ela infelizmente não pôde estar presente, que ela está em viagem. Ela é especialista sênior em política pública do Observatório do Clima, e ela é ex-presidente, né, do IBAMA, no período de 2016 a 2018. Ela já esteve com a gente, inclusive, aqui no aulão sobre grilagem. O Pedro Martins, que é assessor jurídico da Terra de Direitos, é membro do Grupo Carta de Belém, e está construindo a sustentação oral da Terra de Direitos na DPF 760, sobre o PPCDAM. A gente tem também com a gente o Gabriel Mantelli, vulgo Guilherme, estou brincando. O Gabriel, ele é assessor da Conecta Direitos Humanos, ele é coautor do Guia de Litigância Climática e doutorando em Direito da USP, pela USP. E também a gente está com o Nauê Bernardo Azevedo, que ele é assessor jurídico do Observatório do Clima, mestrando em Direito Privado. Eu não sei falar o nome dessa universidade, Gabriel, mas fica em Reggio Calabria, na Itália. E também ele é mestrando em Direito Constitucional no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa de Brasília, o IDP. Tanto o Gabriel quanto o Nauê também estão envolvidos em sustentação oral de uma das ADPFs. Eu acho que é 760 também, não é ou não? Vocês me explicam aqui para a gente. Então, a gente trouxe pessoas que estão envolvidas nesse julgamento, né, no STF, que possam trazer para vocês aí
não somente sobre a ação, mas da onde que vem esse processo, como assim, né? Como é que tem a ver? A gente sempre olha muito para o legislativo, para o executivo, relacionado à questão socioambiental e a nossa garantia de direitos, o que tem a ver o STF nesses processos, né? E como uma instância fundamental para esse pesos e medidas mesmo que a gente vem vendo em relação à nossa democracia, com tanto desmonte e com tanto retrocesso. Então, para a gente começar, eu vou convidar aqui o Gabriel Mantelli, que vai dar um pano de fundo para a gente sobre esse debate de litigância climática e como é que começa essas questões, né? E por que o STF vira um ente tão importante na resistência. Então, boa noite, Gabriel. Deixa eu combinar com você. Quando faltar 3 minutinhos, eu te aviso aqui pelo microfone, pode ser? Perfeito, brigadão, viu? Bom dia, quer dizer, boa noite a todos e todas. Estou acostumada a dar aula de manhã às vezes, então vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês, todos, todas, todes. Maurinho já me apresentou. Eu não vou me prolongar muito nessas saudações iniciais, porque a gente tem pouquinho tempo e eu quero aí passar o máximo de conteúdo que eu puder. Eu, infelizmente, vou ter que sair, não vou poder ficar para a sessão das perguntas e respostas, mas eu já deixo aqui os meus contatos das redes sociais para caso vocês queiram continuar a conversa e a interlocução, né? Como a Maureen, a Raíssa já mais ou menos apresentou, a gente está num momento muito histórico essa semana. É a primeira vez na história do STF que toda a pauta foi totalmente voltada para as questões socioambientais. São 7 ações que vão ser julgadas começando nessa quarta-feira, então é um momento muito importante para a militância socioambiental, para quem está ali pensando e fazendo as mudanças climáticas, enfrentando esse cenário das mudanças climáticas. Então acho que é relevantíssimo esse aulão aqui, agradeço a Mídia Ninja, a todos que estão organizando aqui, porque é super importante. Como a Maureen falou, representa a Conectas Direitos Humanos. A Conectas Direitos Humanos é uma das organizações que puxou a ADPF 760 lá no comecinho, né? Então, é uma ação que foi apresentada pelos partidos políticos da oposição, mas que foi muito articulada por organizações da sociedade civil, dentre elas a própria Conectas, o Instituto Socioambiental, o WWF, Artigo 19, enfim, um conjunto aí de organizações que tocaram essa ação e fizeram ela chegar no STF. E aí, ao lado dessas outras ações, tem outras 6 ações, e aqui eu vou fazer um pouco um panorama mais teórico de, como a Maureen falou, tentar entender o que representa ou o que traz de novidade esse conjunto de ações. E aí, Maureen, não sei se você pudesse colocar rapidamente a minha apresentação, para poder falar mais ou menos e dar alguns lances... Você está com ela aí? Que acho que para você ficar mais fácil passar, senão eu coloco. Tá, não, eu coloco. Peraí. Deixa eu só colocar aqui, gente, Só um instantinho. Então, vamos lá. Eu vou falar bem rapidinho. Mas, basicamente, pessoal, a ideia aqui é a gente entender que essas 7 ações são todas ações que vão ser comentadas aqui mais de forma pormenorizada pelos outros palestrantes, pela outra palestrante. Mas, no geral, todas elas compartilham essa questão socioambiental no plano de fundo. Então, assim, é um movimento de como o judiciário pode cobrar as instâncias públicas de que toda a política socioambiental brasileira seja cumprida, seja estabelecida, não fique simplesmente no papel do marco legal. E aí, dentro dessas 7 ações, pessoal, a gente considera que tem 2 ações que são a DPF 760, que aqui os meus colegas vão apresentar para vocês, e tem uma outra, que é a ADO 59, que trata do Fundo Amazônia. Essas 2 ações, a ADPF 760, que trata do Plano de Combate ao Desmatamento, e a ADO 59, que trata do Fundo Amazônia, elas são consideradas o que a gente chama de ações climáticas, né? Ou ainda o que a gente chama de litígios climáticos. E aí essa é uma ferramenta que é muito importante que a militância, a sociedade civil conheça, para que cada vez mais as pessoas utilizem esse tipo de instrumento, para que usem o judiciário para cobrar às instituições públicas, né, o cumprimento principalmente das metas climáticas estabelecidas e acordadas pelo Brasil internacionalmente. Então, aqui chamar a atenção de que, claro, as 7 ações são muito importantes do ponto de vista socioambiental, elas representam aí algo super relevante, mas trazer também esse debate da especificidade, que são essas 2 ações, a ADPF 760 e a ADO 59, que tratam desse instrumento que é a litigância climática. Então, cada vez mais convidar todo mundo a usar esse instrumento, porque é um instrumento que está à disposição de todas as pessoas. A Conectas, junto com outras organizações, tem trabalhado muito com essa noção de litigância climática aqui no Brasil, e nós elaboramos esse guia aqui
de litigância climática, que está disponível no site da Conectas, e vocês podem utilizar para entender como que o instrumento funciona e, né, dentro de seus movimentos, dentro das suas próprias organizações, também pensar em ações para pautar o STF, pautar o judiciário, né, questionar políticas públicas climáticas que não estão sendo implementadas nos seus territórios e assim por diante. Né? Mas a pergunta que fica para a gente começar a entender, né, o que são esses litígios climáticos. Né? Aqui a definição mais geral eu já trabalhei com vocês, essa ideia de que no cenário atual, dada a legislação climática que a gente já tem, tanto do ponto de vista internacional, com o Acordo de Paris, sendo o principal documento normativo para isso, mas também levando em consideração toda a legislação brasileira que tem sido construída sobre mudanças climáticas desde 2009, a gente já tem aí um corpo robusto de normas climáticas, a gente pode, então, agora usar todo esse instrumental normativo, né, todas essas leis, todos esses marcos normativos, todo esse conjunto de regras e acionar o judiciário para questionar por que o Estado brasileiro, ou eventualmente até mesmo as empresas, né, as empresas privadas, não estão levando a sério toda essa agenda de ação climática, de enfrentamento aí à crise climática. E aí, os focos que normalmente esses litígios climáticos e essas ações climáticas acabam assumindo vão ter a ver com pedidos, né, de redução de emissões de gases de efeito estufa, né, políticas de adaptação, que a gente sempre trabalha e tenta aí trazer a ótica de redução de vulnerabilidade, perdas e danos, né, para a gente pensar mecanismos de responsabilização. Então, assim, as pessoas que são afetadas, né, pelas mudanças climáticas, como que a gente pode, de alguma forma, recompensar elas para um mecanismo de responsabilização, né? E, finalmente, ações que envolvem análises de risco para que a gente possa, finalmente, do ponto de vista mercadológico, econômico, incluir a variável climática como um componente do desenvolvimento sustentável. Então, vejam que os litígios climáticos são uma oportunidade muito interessante para a gente pensar mitigação, adaptação, perdas e danos e riscos no âmbito das mudanças climáticas, tá? Só alguns dados aqui de curiosidade, né? Atualmente já existem alguns centros de estudos que estão focados em entender o que são esses litígios climáticos, né? Dentro dessa agenda socioambiental, e os bancos de dados aí nos mostram que já existem ao redor do mundo mais de 1.800 ações desse tipo. A maior parte delas acontece nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, tá? E mais recentemente a gente tem visto que os países do sul global, né, aí incluído o Brasil, têm utilizado esse instrumento. A gente tem aqui no Brasil uma plataforma que é organizada pelo CNJ chamada JusClima, né? E essa plataforma é uma plataforma onde vocês conseguem acessar quais são os litígios climáticos em andamento no Brasil neste momento, né? E aí o último dado que a gente tem é de que existem 18 ações climáticas em andamento, sendo que 3 delas, né, as mais importantes, vamos dizer assim, estão andando no STF, que são, né, a DPF 760, que trata do PPCDAM, esse plano de combate ao desmatamento na Amazônia, a ADO 59, que trata do Fundo Amazônia, e, finalmente, a ADPF 708, que trata do Fundo Clima. Tá? Eu não vou conseguir aqui explorar muito essas ações de forma mais pormenorizada, mas meus colegas vão. E aí também, se vocês quiserem acessar, essa é uma plataforma pública que vocês podem utilizar. Chama JusClima CNJ. Se vocês jogam JusClima CNJ na internet, vocês conseguem achar. E lá não só tem o acesso a essas ações, mas também tem um resumo para que a gente consiga compreender o que são essas ações, como que a gente pode contribuir e como que elas podem servir de exemplo para que ações nos nossos territórios, nas nossas comunidades, nas nossas organizações possam ser de alguma forma replicados, né? Então também aqui é um incentivo para que a gente faça essa utilização. Eu coloquei ali no slide que não há nenhum caso relevante no Brasil, no sentido de dizer que ainda não existe uma grande decisão climática no nosso contexto brasileiro. A gente espera que na quarta-feira, ou a partir de quarta-feira, o STF se pronuncie e dê uma grande... Faltam 2 minutinhos, né, Maureen? Obrigado. Estou terminando já. Então, a gente espera que na quarta-feira a gente possa mudar esse cenário, que a gente receba aí do STF uma grande decisão que, de certa forma, oficialize e manifeste essa posição do Poder Judiciário de que as mudanças climáticas não são simplesmente acordos voluntários feitos por países, mas fazem parte aí de um regramento que é obrigatório e precisa ser cumprido, tanto pelos estados, pelos governos, mas também pelas empresas. Então, quanto mais a gente consegue construir esse tipo de entendimento, mais munição jurídica e política a gente tem para que as nossas ações climáticas, né, do ponto de vista prático, sejam colocadas para funcionar.
Aqui um panorama global que eu comentei para vocês de como esses litígios climáticos estão espalhados pelo mundo, né? Aqui o Brasil está ali na escala entre 11 e 20, né? Esse dado está um pouco desatualizado, mas vejam que grande parte está nos Estados Unidos mesmo, onde a maior parte da litigância climática acontece, tá? E aí, gente, eu finalmente convido vocês a conhecerem esse guia. Ele está no site da Conectas, em outros sites replicados também, todo completo e gratuito para todas as pessoas acessarem. A ideia desse guia foi que ele fosse muito didático para que realmente servisse, né, de um mecanismo de mobilização política nas organizações. Então, lá tem assim exatamente que tipo de ação, né, a organização, o movimento pode escolher, né? Então, assim, vai ser uma ação popular, vai ser uma ação na STF, que argumento eu uso, né? Como que eu entro, eu vou precisar de advogado, não vou precisar de advogado. Então, assim, tudo isso a gente tenta trazer. E aí, finalmente, agradecer novamente aqui o espaço, passar para os meus colegas que vão aí esmiuçar com profundidade, principalmente a DPF 760, que trata desse plano de combate ao desmatamento, que é o PPCDAM, né? E convido vocês a conhecerem também a ADO 59, que trata da reativação do Fundo Amazônia. E eu espero que logo a gente consiga pautar a DPF 708, que trata da reativação do Fundo Clima, tá bom? Já deixei meus dados aí para vocês, eu estou mais do que à disposição, agradecer novamente a Mídia Ninja, na pessoa da Maureen, e me colocar super à disposição para continuar o diálogo. E me desculpar que eu tenho que sair, infelizmente, queria poder ficar para o aulão todo. Valeu. Obrigada, Gabriel, muito bom, trouxe para a gente mesmo explicando, né, o que é isso, por que vai acontecer nesse momento. É uma pena que a gente não vai ter mais tempo de aprofundar, né? A gente colocou aqui tanto o site do Jusclima quanto o guia, né, que você trouxe aqui no chat, então para quem quiser baixar e se apropriar também desse instrumento tão importante, muito bom mesmo. A gente agradece a participação, a gente espera que a gente tenha um outro momento para poder aprofundar contigo aí. Estamos aqui, eu e Raíssa falando, podia fazer um papo ninja sobre litigância climática. Depois a gente com certeza vai conversar mais. Vamos, com certeza. Acho que tem tudo a ver com esse cenário, tem tudo a ver com essas ações, e acho que é um mecanismo que tem um potencial muito grande de mudar aí alguns paradigmas das decisões sobre meio ambiente e clima no Brasil, com certeza. Com certeza. E a gente está torcendo para dar tudo certo na quarta-feira e ter esse, pelo menos o primeiro, né, os primeiros casos brasileiros aprovados. Obrigada. Gente, para quem entrou depois, então boa noite novamente, e falar para vocês o seguinte, quem não conhece os aulões, como é que é o formato que a gente esqueceu de falar. Então, para quem está chegando agora, a gente tem as apresentações dos nossos convidados e depois a gente abre para as perguntas e comentários. Como geralmente é muita gente, a gente faz isso pelo chat. Então, vocês fiquem à vontade para enviando para a gente as perguntas, os comentários, que depois que terminarem as apresentações, a gente vai fazer uma leitura e distribuir, tanto para o Pedro quanto para o Naui. Tá joia? Então, vamos lá. A Sueli, ela não pôde estar com a gente presencialmente, mas ela foi muito bacana e mandou um vídeo explicando todas essas ações que estão em jogo agora, centrando em duas especificamente, mas a gente acabou tendo que tirar um pouquinho dos trechos, para não ficar tão longo, mas então vamos contar aqui com a Sueli Araújo, do Observatório do Clima. Solta aí para a gente o vídeo. Um tema especial, o papel do Supremo Tribunal em relação aos retrocessos ambientais. Agora, no dia 30 de março, estão em pauta 7 ações judiciais, todas relacionadas a omissões do governo federal, a ataques realizados pelo governo federal em relação à política ambiental, né? Então, um verdadeiro aí pacote do bem, e a esperança é que realmente as duas ministras relatoras, né, ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber, profiram pareceres positivos que atendam às demandas dos ambientalistas, do Ministério Público Federal, dos partidos políticos que assinaram as ações judiciais, né? Que processos são esses, né? Nesses 7, eu acho que devem ser destacados, primeiramente, 2 processos. A DPF 760, né, a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 760, que demanda a volta do PPCDAM, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia,
que foi implementado entre 2004 e 2018, só parou no governo Bolsonaro. E foi o PPCDAM o principal fator para o controle do desmatamento da Amazônia, para a redução das taxas de desmatamento entre 2004 e 2012 em 83%. Na mesma linha, nós temos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO, número 59. Nessa, o OAC esteve muito envolvido, na 760 também, mas na ADO 59, o Observatório do Clima participou do esforço de redação desde o início, junto com os partidos políticos que assinaram a ação. E o que a ADO 59 pede? A retomada do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, ele vinha há 10 anos, antes do governo Bolsonaro, ele vinha há 10 anos contribuindo de maneira muito forte para ajudar o controle do desmatamento na Amazônia. O Fundo Amazônia, ele é uma conta corrente no BNDES, com o rótulo, né? O nome fantasia, Fundo Amazônia. Ele não é exatamente um fundo do ponto de vista jurídico. Nessa conta corrente, os doadores internacionais depositam dinheiro em troca do país se esforçar para controlar o desmatamento na Amazônia. E o Fundo Amazônia vinha financiando projetos de extrema relevância. Quando eu estava na presidência do IBAMA, nós assinamos 2 contratos sequenciais em que o Fundo Amazônia passou a financiar, passou a garantir o fluxo financeiro de 2 contratos caríssimos, que são a locação das caminhonetes e dos helicópteros que trabalham na Amazônia. Eu posso dizer que desde dezembro de 2016, a fiscalização ambiental na Amazônia não teria ocorrido por falta de financeiro se nós não tivéssemos assinado o Profisc. O Profisc é esse contrato com o Fundo Amazônia, nós assinamos o primeiro deles por 18 meses, depois outro por 36 meses. Está acabando agora, o governo até agora está usando ainda esse financeiro do Fundo Amazônia exatamente para essa finalidade, para cobrir o que o IBAMA gasta com os contratos, né, de aluguel das caminhonetes e helicópteros que atuam no bioma. O que está acontecendo no Fundo Amazônia? Você tem 3,3 bilhões de reais disponíveis para novos contratos, completamente parados, desde janeiro de 2019. Por quê? Não tem causa nenhuma, o governo é inconsequente, o ex-ministro Salles simplesmente queria controlar esses recursos, não conseguiu, acabou com o fundo, quando desconstruiu a governança do fundo. O Fundo Amazônia tem, em tese, teria, né? O governo extinguiu um comitê técnico e um comitê orientador com participação da sociedade civil. E o ex-ministro Salles não queria nada que tivesse a ver com organizações da sociedade civil, né? E com isso ele impediu o próprio governo, né, de usar mais recursos. É realmente uma inconsequência, é muito recurso para o meio ambiente, é uma omissão grave do governo. Esse tipo de coisa paralisou o PPCDAM, paralisou o Fundo Amazônia. Isso aí é inconstitucional, isso fere os deveres que o poder público tem, que o governo tem, que estão estatuídos no artigo 225 da Constituição Federal. O governo não tem direito de optar pela inação, de optar pelo desmantelamento. Então, eu realmente acho importante destacar essas 2 ações. A demanda não é em caracterizar improbidade, não é atingir pessoas físicas, né? A demanda é que o governo cumpra seu papel de governo e bote as políticas públicas para funcionar. Problemas com pessoas físicas são resolvidos em outra esfera do judiciário. Tem outras ações nesse combo de 7 processos relacionados a desmatamento e Amazônia. A DPF 735 questiona a questão da Operação Verde Brasil, por essa operação dos militares ter tirado a autonomia do IBAMA nas operações. A DO 54, ela questiona, de forma geral, a omissão do governo federal no combate ao desmatamento.
Tem além dessas que estão relacionadas à Amazônia e desmatamento, tem a DPF 651, que fala ela é bem parecida com uma que tem sobre o CONAMA, que é relatada pela ministra Rosa Weber. Ela questiona a exclusão da participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Meio Ambiente. E são mais duas, nós já listamos 5 até agora, né? Tem a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6148, que questiona uma resolução do CONAMA sobre padrões de qualidade do ar. Essa é do Ministério Público Federal, nesse pacote das 7, é a ação que foi promovida pelo MPF, e o Procurador da República, a Procuradoria-Geral da República, está questionando que a resolução não seria forte o suficiente, rigorosa o suficiente. E tem também, por fim, a ADI 6808, que questiona uma lei que trata de simplificação de questões registrais de pequenas empresas, de negócios de pequenas empresas, e aí, no meio dessa simplificação, entrar as autorizações ambientais, e isso é inadmissível, né? Porque uma pequena empresa não significa que ela não vá poluir, ou que ela possa ser liberada de autorizações na esfera ambiental. Então, esse é o pacote, é muita coisa, e a torcida realmente é que o Supremo nos dê boas notícias. Boas notícias. Hoje, o Supremo é a arena que sobrou para a gente brigar, né? Porque não dá para negociar nada com o governo Bolsonaro, e o Congresso Nacional, principalmente a partir da assunção ao cargo de presidente da Câmara do deputado Lira, o Congresso Nacional ficou muito complicado, né? Muito complicado. Os ambientalistas têm conseguido adiar votações, mas na Câmara dos Deputados, principalmente, está muito difícil. Então, nesse quadro, né, você não tem como conversar com o governo Bolsonaro. O Congresso com uma postura de flexibilizar tudo que pode em relação à questão ambiental. O Judiciário é a arena que nós temos, e eu, pessoalmente, estou bastante confiante em que a gente vai conseguir avanços nessa sessão, ou sessões, né? Não sei se é muita coisa para um dia só, vamos ver quanto que esses julgamentos vão durar. Acho que era isso. Eu acho que todos nós podemos ajudar fazendo a pressão, né, uma pressão positiva para os ministros do Supremo votarem favoravelmente às demandas ambientais. Bom, espero que vocês tenham um aulão bem bacana. Deixa eu explicar por que eu estou gravando o vídeo, né? Eu tive uma viagem a trabalho. Nesse momento que vocês estão no aulão, eu estou no avião, e eu tenho certeza que o Nauê, o Gabriel vão cumprir a tarefa e explicar com todos os detalhes aí o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Que maravilha. Agradeço novamente a Sueli por ter mandado para a gente esse vídeo, esse apanhado, né, para a gente poder entender efetivamente por que na quarta-feira é um dia histórico no Supremo Tribunal Federal, e tudo isso que está acontecendo para a gente. Então, foi maravilhoso o vídeo da Sueli, que ela dá esse apanhado explicando detalhes, né, de cada um desses. A gente acabou tirando a parte sobre o 760, porque é isso que Pedro e Nauê vão trazer, mais concretamente, e traz esse apanhado maravilhoso aí. E depois a gente vai ver se também fica disponível, né, esse trecho dela, do vídeo, nas redes sociais, mas esse aulão depois ele vai ser colocado no YouTube da Mídia Ninja. Então, também vocês podem divulgar e ficar à vontade para divulgar bastante o conteúdo, tá joia? Então, gente, lembrando que podem enviar ali pelo chat as perguntas e comentários. Eu vou passar, então, para o Pedro Martins, da Terra de Direitos, que vai dar continuidade para a gente. Boa noite, gente. Boa noite a todos e todas. Sempre bom estar por aqui, e bom também vendo aqui pelo chat como tem pessoas de vários lugares. Pelo que eu vi, Rio Grande do Norte, Amazonas, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, a gente vai conseguir
ter boas reflexões, imagino, também depois das falas do Gabriel e da Sueli. Eu estou um pouco preocupado de ser um pouco mais detalhista em alguns pontos, mas vamos vendo como a gente pode fazer, já que talvez nem todo mundo esteja bem por dentro desse julgamento, desses vários julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Trouxe uma apresentação, vou compartilhar para a gente poder seguir. Está todo mundo vendo, né? Então, vou falar um pouco sobre prevenção e controle do desmatamento na Amazônia e como isso acaba parando no Supremo Tribunal Federal. Qual é a relação de uma política pública e o que o Supremo, o que o Poder Judiciário pode fazer. Então, voltando aqui também a me apresentar, sou advogado popular da Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos, coordeno o programa Amazônia dessa organização, estou falando aqui de Belém, e participo também junto com a Maureen do grupo Carta de Belém, que tem produzido análises e tem feito incidências sobre esse tema do clima e os direitos territoriais. E é um pouco disso que nós vamos falar também hoje. Então, primeiro, falar do PPCDAN é de falar de um plano. Se é um plano, ele se enquadra como uma política pública. Então, a gente não está falando só de um decreto, de uma lei, de um projeto de lei, a gente está falando de uma política pública que estava em curso. É uma política pública que está sendo apresentada pelos autores dessa ação no Supremo Tribunal Federal como uma política pública ambiental e climática. Então, o que nós temos em jogo nesse momento no Supremo Tribunal Federal é qual a possibilidade de que uma política pública funcione, que ela tenha aplicabilidade, que ela tenha eficiência. Então, isso significa discutir qual é a previsão de orçamento, como é feita a gestão, como é feita a integração com outros órgãos. E um impasse que nós temos para esse julgamento é também a questão que provavelmente não eu vou comentar, mas sobre a discricionariedade da administração pública de fazer o que ela bem entender dentro dos parâmetros constitucionais. Mas nós vamos chegar também um pouco nesse assunto. Então, se trata de uma política pública ambiental e climática. A palavra clima não necessariamente se apresenta desde o início do PPCDAN, mas ele é uma das principais ferramentas dentro da política nacional sobre mudança do clima e cada vez mais, até dialogando com a fala do Gabriel, entra essa variável climática para a política ambiental no Brasil. E é uma variável climática que se relaciona com tantas outras. Se a gente está falando de uma política pública, também se fala de garantia de direitos, não só o direito ao meio ambiente. É o direito ao meio ambiente muito conectado com o direito à terra e ao território e também a sociobiodiversidade. A proposta da minha fala hoje para vocês é discutir também como isso se concretiza nos exemplos das unidades de conservação. Unidade de conservação, nas suas várias modalidades, os vários tipos de unidade de conservação, seja uma área de proteção ambiental, uma reserva extrativista, uma floresta nacional, ela vai ter o direito ao meio ambiente presente, bem claro, bem nítido, na verdade, o direito à terra e ao território, porque tem uma população, que pode ser uma população tradicional, pode inclusive ser povos indígenas, e nós estamos vendo também o direito à sociobiodiversidade. Sendo pautado nesse julgamento do PPCDAN, isso não pode estar alheio à nossa avaliação, está de fora da nossa reflexão aqui. A sociobiodiversidade e como o PPCDAN é uma política pública ambiental e climática que estrutura outras tantas políticas relacionadas à garantia das unidades de conservação, ordenação fundiária, como nós vamos ver, ela também está diretamente ligada à sociobiodiversidade. E nesse julgamento vai estar sendo muito questionado o alcance das metas pelo Brasil. Se nós temos metas de redução do desmatamento, de criação e ampliação de unidade de conservação, lembrando também da conferência sobre a sociobiodiversidade, sobre a biodiversidade, e os projetos sustentáveis, como a Sueli também mencionou. Então, esses 3 pontos eles estarão presentes nos votos dos ministros e ministras, nas sustentações orais de quem vai participar do julgamento, e vai estar também, precisa estar no debate da sociedade civil, qual o papel do STF nesse momento e qual o papel do governo federal de retomada do PPCDAN.
só acompanhando direitinho aqui o tempo. Primeira questão é que vocês vão ver também no julgamento no dia 30 de março, é necessário judicializar quando uma política não é efetiva? Em que casos se pode judicializar? Quando é que a gente pode entrar na justiça para verificar se é possível ou não ter uma decisão judicial que retome uma política pública? No caso da DPF 760, nós vemos 3 pontos aqui de destaque. O primeiro, essa paralisação do PPCDAN representa nitidamente um retrocesso. Se não havia prejuízos no plano, se o plano não era inconstitucional e se ele era fundamental, com orçamento, com ações concretas, o seu engessamento provoca naturalmente retrocessos. E lembrando que o PPCDAN ele fortalecia a atuação de 3 órgãos muito importantes para a unidade de conservação e povos indígenas, que é o IBAMA, o ICMBio e a FUNAI. É um plano estruturante. O PPCDAN ele consegue ter várias linhas de atuação e, por isso, ele trata de terra, floresta e geração de renda. Não podemos, aí mais uma vez, tirar esse direito ou deixar ele fora desse debate. O PPCDAN, desde o seu início, quando começou a ser pensado em 2003, ele já tinha esse pensamento de que iria favorecer projeto de desenvolvimento sustentável dentro da floresta amazônica e que isso permitiria à população tradicional obter renda e permanecer na terra. E essas, então, são políticas estruturantes de uma proposta de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, que, querendo ou não, também visa a redução das desigualdades regionais. Um terceiro ponto de destaque é que o último relatório do Ministério do Meio Ambiente sobre o PPCDAN, de 2016 a 2020, existe um exagero de dizer assim: nós temos alternativas para todas essas políticas. Nós temos a Estratégia Nacional de REDD+, nós temos o programa Floresta Mais, e depois de, na época, 6 anos de implementação do Cadastro Ambiental Rural, ele já pode ser considerado consolidado. Essas são 3 farsas, são 3 falsas alternativas. Primeiro, que a Estratégia Nacional de REDD sofreu uma mudança no seu arranjo institucional. Em 2019, a CONA-REDD foi totalmente alterada e ela deixou de ser democrática. A sociedade civil deixou de ter uma intervenção consistente na Estratégia Nacional de REDD. Aí uma sigla aqui, né, que talvez nem todo mundo conheça, mas redução de emissões de gases de efeito estufa por desmatamento e degradação, e esse maisinho significa um pouco mais de incentivo a planos de manejo sustentável. O programa Floresta Mais, que vem dentro também desse arcabouço, e essa estratégia do Cadastro Ambiental Rural, que já foi apontada por vários movimentos sociais como uma estratégia que tem apresentado conflitos nos territórios. Então, não dá para dizer que existe uma estratégia consolidada. Então, vamos somar aqui os fatores. Se o engessamento do PPCDAN é um retrocesso por si só, se ele era um plano estruturante, ou seja, não foi uma coisa que iria passar despercebido, ou que iria trazer impacto pequeno para a sociedade. Não, é um plano estruturante que mexe na situação fundiária, na proteção ao meio ambiente, na geração de renda. E, para além de tudo isso, o governo federal não apresentou consistentes alternativas, então essa medida deve ser judicializada, por uma cobrança de que o Estado brasileiro, que o governo federal, não está protegendo, não está aplicando devidamente o artigo 225 da Constituição. Nós temos aqui alguns exemplos que podem ser mencionados também durante o julgamento e servem para a nossa reflexão quando a gente pensa se o tema do meio ambiente, o tema das unidades de conservação e o próprio tema de clima já passaram alguma vez pelo STF. O Supremo trabalha com precedentes, trabalha com formação de entendimentos, trabalha com que a gente já ouviu falar bastante sobre jurisprudência. Então, será que outras ações já passaram pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e hoje nos dão mais ou menos um norte de para onde vai esse julgamento? Aqui tem alguns exemplos que a gente pode dizer alguns palpites. A primeira, ação direta de inconstitucionalidade 4717, que já foi julgada, e a ADI 6553, as duas falam sobre unidades de conservação e proteção ao meio ambiente.
Qual é o objeto das duas ações que já passaram pela STF? A unidade de conservação, ela é de extrema relevância para a proteção do meio ambiente e ela não pode ser reduzida por medida provisória. Precisa ter uma tramitação adequada no Congresso Nacional para que haja redução de unidade de conservação. Então, o STF hoje está obrigado a garantir esse status de proteção à unidade de conservação, porque lá atrás, nesses 2 julgamentos, ele já disse que unidade de conservação é fundamental para a proteção ao meio ambiente no Brasil. A 4717 já foi julgada, conseguiu consolidar esse entendimento. Ela foi proposta pela Procuradoria-Geral da República e a 6553 foi sobre o Parque Nacional do Diamantim, no estado do Pará, e foi proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade. Inclusive, essa última tem relação com um projeto conhecido que é o projeto da Ferrogrão, a ferrovia do agronegócio no estado do Mato Grosso e no estado do Pará. Temos mais um exemplo, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 623, que fala sobre participação social nas discussões sobre meio ambiente através do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Se o CONAMA hoje não é um espaço democrático, e o STF já tem se posicionado de que meio ambiente passa por um processo democrático de mobilização, de planejamento, seja esse planejamento regional ou não, um planejamento estruturante, então o STF também já está consolidando o entendimento sobre meio ambiente e participação social e democracia. E o mandado de segurança, que só para a gente também ter mais um instrumento que passou pelo Supremo Tribunal Federal, que é o mandado de segurança 35232, que fala sobre a possibilidade de ampliação da área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, e já teve uma decisão favorável indicando que não haveria impedimento à ampliação da área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, porque é uma unidade de conservação importante, principalmente para a sua biodiversidade. Adiantando aqui um pouco mais, vou tentar passar para vocês, em primeira mão, enquanto eu falo, vai tentar carregar aqui, o nosso relatório. Eu vou pegar aqui, na verdade, um outro arquivo e no chat eu vou enviar para vocês o relatório que acaba de ser protocolado nos autos da ADPF 760, que é um relatório da Terra de Direito sobre desmatamento em unidades de conservação na Amazônia Legal, uma análise da governança ambiental e climática a partir do PPC-DAM. A Terra de Direitos é amicus curiae, já habilitada pela ministra Carmen Lúcia nos autos dessa ação, mas por um arranjo de tempo, pouco tempo para quem está habilitado como amicus curiae poder fazer sua sustentação, a Terra de Direitos abdicou da sua sustentação oral para que a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, possa também fazer a sua sustentação oral. Um dado importante dentro dessa governança ambiental e climática a partir desse PPC-DAM é que no momento em que o plano de controle de desmatamento na Amazônia foi encerrado, vejam só, os índices de desmatamento estavam 64% acima da meta estabelecida por uma outra política que se baseia no PPC-DAM, que é a Política Nacional de Mudança do Clima. Então, se nós temos esse indicador, não haveria motivo algum para o engessamento do PPC-DAM para a paralisação. Nós tínhamos, na verdade, uma demanda que esse plano fosse fortalecido. Com outros dados, a gente também aponta que foi a primeira fase do PPC-DAM, a segunda, a terceira e a quarta fase desse plano, e como agora a gente está sentindo falta dele. E sentindo falta não significa que nós temos um vazio na gestão de unidade de conservação nesse país. Nós temos, na verdade, outras ameaças. E aí vou lembrar de mais um, eu vou mandar aqui para vocês o PDF desse relatório, mas depois a gente vai divulgar no Instagram e no Twitter e Facebook da Terra de Direitos esse relatório para todo mundo ter acesso antes do julgamento. E, para além disso, a gente também gostaria de falar um pouco sobre qual a alternativa que, na verdade, o governo federal está criando para esse tema, que está na publicação da Terra de Direitos, junto com a FASE e o Grupo Carta de Belém, sobre o programa Adote um Parque, privatização das áreas protegidas e territórios tradicionais.
De todos os dados que eu já mencionei, de que existe uma desvalorização das unidades de conservação no Brasil por falta de orçamento, por falta de estruturação das autarquias federais responsáveis pela gestão dessas unidades, por uma série de outros motivos, o que a gente teve de alternativa? O incentivo às parcerias público-privadas. E o governo federal tem feito isso através de duas principais experiências: o programa Adote um Parque e o programa de estruturação de concessões de parques naturais do BNDES, que vocês podem verificar nessa publicação, que também está disponível nos sites da FASE, da Terra de Direitos e do Grupo Carta de Belém. Pelo meu tempo, acho que está bem tranquilo, né, Maureen? Acho que está... Falta 5 minutos. Tá bom. Vou conseguir encerrar com tranquilidade aqui para a gente ter tempo de debate. Indicar para vocês 4 leituras importantes, algumas delas assim bem curtas, só para a gente conseguir entender um pouco mais esse contexto de debate de clima. Ele já tem muitas siglas, ele já tem muitos níveis e camadas de entendimento. Onde está o território, como é que eu consigo visualizar o PPCDAM no caso concreto, em um território específico, como é que eu consigo visualizar todas essas políticas e fazer também peso sobre isso e conseguir construir análise. Estou indicando aqui 4 leituras. A primeira é um texto sobre privatização de áreas protegidas, que saiu no final do ano passado, num dossiê da Fundação HBS, na Fundação BOL. É um texto escrito por mim, pela Letícia Turra da FASE, bem interessante, um texto curto, com alguns dados, inclusive dialoga com o que é Se Floresta Mais em relação à privatização, o que são essas outras políticas e por que elas estão surgindo justamente nesse contexto. Tem uma relação profunda com as negociações sobre clima no Brasil e no mundo, então a gente também percebe essas conexões muito nitidamente na privatização de áreas protegidas. Um segundo texto sobre uma DPF que, inclusive, não está no Jus Clima. Acabei de consultar, aproveitando que a Raíssa mandou o link. Essa DPF não está, era muito importante que tivesse esse destaque. É um texto da companheira da Terra de Direitos, Luísa Câmara, que ela fala sobre o Conselho Nacional da Amazônia Legal, dentro do que foi questionado na DPF 744, que inclusive teve uma mobilização para que o movimento quilombola do estado do Pará também estivesse acompanhando essa ação, apresentou um pedido de amicus curiae e fala sobre esse novo órgão que surgiu durante a pandemia e que está falando sobre meio ambiente e está organizando políticas sobre clima para a Amazônia Legal. Um terceiro texto que fala sobre desmatamento e papel do Estado, principalmente nas mudanças que ocorreram no período da pandemia. É um texto que vocês podem consultar no site do Grupo Carta de Belém, também bem interessante, com alguns dados e algumas perspectivas diferentes sobre como olhar para o desmatamento. E um caso concreto, já que a gente falou tanto de unidade de conservação, e vocês vão ver alguns dados dentro da publicação da Terra de Direitos, mas esse portal de notícias, o Tapajós de Fato, tem produzido uma série sobre unidade de conservação, e aqui eu mencionei especificamente o caso da Resex Tapajós Arapiuns, que está cercada por projetos madeireiros, está ameaçada de desmatamento, existe uma disputa também dentro desse território, e é um território gigantesco, inclusive com várias aldeias na Resex Tapajós Arapiuns, e por isso ela tem características muito específicas que podem ser pensadas e refletidas nesse contexto do PCDAM. Era isso, queria agradecer mais uma vez o convite, Raíssa e Maureen. Vocês podem ter mais informações a partir desses canais e veículos de comunicação que eu indiquei. Também a gente vai fazer um acompanhamento do julgamento no Instagram do Grupo Carta de Belém, nas redes sociais da Terra de Direitos, alguns materiais também sendo lançados com a FASE. Então, era isso. Estou aqui à disposição para a gente seguir no debate. Obrigada, Pedro, excelente. Obrigada aí, a gente está colocando aqui para vocês, tá? Esses materiais aí que Pedro colocou no PowerPoint, depois também a Raíssa falou que vai ser enviado, vão ser enviadas as apresentações, então vou passar aqui para o Naue, mas antes de passar, eu fiquei pensando, Raíssa, talvez valeria a pena a gente fazer aquela fotinho, o que você acha? Aproveitar que todo mundo ainda está aqui. Tá bom. Então, Naue, um minutinho.
Gente, a gente sempre gosta desses momentos, né? A gente faz essa aula virtual, tem gente do Brasil inteiro, a gente acompanhou aqui de perto as apresentações de vocês, isso para a gente é super importante. Então, eu queria pedir por um momentinho, eu sei que vocês querem acompanhar a aula, pode ficar à vontade, com a câmera desligada, mas por um momentinho, só para a gente tirar um print, tirar uma fotinha aqui de todo mundo, se vocês puderem abrir as câmeras, que esse momento para a gente é bem especial, e a gente vê as carinhas de todo mundo, depois a gente fica com esse registro aí. Então, agora, nesse início da fala do Naue, se vocês puderem... Está dizendo que não está permitindo o host para abrir a câmera. Ué, opa, vamos já habilitar aqui. Vai liberar. E aí todo mundo pode abrir também. A gente já está liberando. Aí assim que liberar, vocês já podem abrir, a gente tira um print, a gente depois de uns 5 minutinhos, se vocês quiserem fechar, quiserem manter abertos também, para quem está falando, é ótimo a gente ter esse olho no olho aí, ajuda a estimular. Aí, já liberou, estou vendo aqui várias câmerazinhas abrindo. Nossa, isso é muito legal, gente. Isso para a gente é um momento de reenergia mesmo. Então, a gente se animando aí para mais essa batalha, esse momento histórico aí no STF. A gente já vai estar fazendo aqui os prints. Tá tranquilo também quem não consegue, só quem conseguir, a gente já é super legal. Obrigada pela lembrança aí também, Maureen. E a gente pode seguir também. Valeu, Raíssa. Naue, não estou te vendo. Cadê Naue? Naue, tá me ouvindo? Relembrando aqui, gente. Ele está aqui. Pronto. Aqui, ó, não está conseguindo. Porque quando todo mundo abriu, liberar. tem que liberar para desmutar o Naue. Pronto. Só relembrando também, gente, podem ir mandando as perguntas no chat, alguma galera já mandou, a gente está recolhendo todas, no final a gente vai fazer, então podem mandar, que esse é o nosso momento de trocas com os nossos convidados. Perfeito. Obrigada, Raíssa. Então, Naue, está com a palavra. Oi, gente, boa noite. Se quiser, eu te dou um toque quando faltar 3 minutinhos, tá bom? Tá certo, por favor. Gente, primeiramente eu estou disfarçado de advogado porque hoje foi a posse do conselho aqui da OAB e eu estava lá, saí correndo de lá para poder chegar a tempo da aula, deu tudo certo. Meu nome é Naue, eu sou advogado, sou cientista político e hoje eu tenho a honra, o prazer de trabalhar com a Sueli no Observatório do Clima. Uma pessoa maravilhosa, vocês tiveram aí uma pequena demonstração do que é a Sueli, né? Então, assim, se eu fosse ficar elogiando a Sueli, eu ia ficar aqui 2 anos e não ia ter acabado o elogio ainda, né? Mas a gente tem pouquinho tempo. E, bom, o Pedro, ele fez um apanhado muito bom daquilo que aconteceu daquilo que vem acontecendo no Supremo, das ações que estão em jogo. Então, eu vou aproveitar para tentar só tentar trazer e embalar tudo e dar um nó um pouquinho melhor, até porque eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é abrir mais tempo para que a gente possa dialogar aqui, trocar ideias, enfim, do que eu despejar mais conteúdo em você, porque a apresentação do Gabriel, da Sueli e do Pedro foram apresentações muito completas, né? Então, pessoal, o que vai acontecer essa semana, né? De repente, depois, na esteira do ato pela terra, a ministra Carmen pede pauta para uma série de processos judiciais que são bastante estratégicos para o setor do meio ambiente, e nessa pauta ela coloca 2 ações que são extremamente importantes para o clima, né? Eu faço parte de uma corrente que não separa clima e meio ambiente. Tem gente que separa, né? Eu não gosto disso, enfim, respeito quem faz, mas eu não separo. Eu acho que a gente não pode abrir mão para o clima da proteção que o Instituto do Meio Ambiente traz, da responsabilidade civil, enfim. Então, enfim, de qualquer forma, contemplando as 2 visões, nós temos pessoas que separam e tudo, e tem 2 dessas ações, são a 760 e a ADO 59, que trazem uma pauta climática mais direta. Por que pauta climática? Porque o que a gente tem que entender, antes de tudo, é que o clima é esse conjunto de coisas, né, de condições atmosféricas que atingem determinadas regiões em determinada época, né? O Cláudio Ângelo tem um livro chamado A Espiral da Morte, tá? O Cláudio Ângelo, ele é o coordenador de comunicação do OACI, ele tem um livro chamado A Espiral da Morte, é um livro maravilhoso, ele é super didático, você lê numa sentada, assim, ele fala de uma forma muito didática o que está acontecendo, né? E ele deu o nome de espiral da morte porque é o nome do fenômeno, né, que acelera o aquecimento global, que faz com que a quantidade de raios solares que incida sobre o mar faça com que aquela água esquente,
que aquelas crostas de gelo derretam e daí para frente. Então, o clima tem esse elemento de afetar universalmente, né, de formas específicas cada local, e quando a gente tem uma atividade humana que emite gases de efeito estufa, a gente tem a capacidade de influenciar nesse ciclo do clima. Por quê? Que nem a gente aprendeu lá quando era pequena, né, lá com a tia no colégio, os gases de efeito estufa eles formam uma camada a mais, né? E aí o raio de sol fica mais tempo aqui, deixa o calor, enfim. Tem uma série de explicações científicas mais ou menos rasas, mas o fato é que a nossa atividade enquanto seres humanos faz com que a gente tenha uma incidência sobre as condições climáticas postas no planeta, acelerando um processo que poderia ou não ser natural e causando muitos danos. Uma das coisas que mais emite gases de efeito estufa, pelo menos aqui no Brasil, é o desmatamento, né? A chamada mudança no uso da terra. E a Amazônia, sozinha, né, tem um correspondente de 35% dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera por conta do desmatamento, do total. Então, você tem 65% de outras coisas, várias outras coisas, e você tem 35% só da floresta amazônica, sendo que de desmatamento, a floresta amazônica representa sozinha 78%. Então, eu não preciso dizer o quanto a gente preservar a Amazônia é estratégica para que a gente consiga preservar o clima. O Brasil, pessoal, tem uma condição muito doida, porque nós somos, ao mesmo tempo, vilões das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, porque o nosso país tem adotado, sobretudo nos últimos anos, uma postura bastante responsável com o meio ambiente. Isso tem contribuído para que a gente libere gases de efeito estufa na atmosfera. Nós somos um dos 10 maiores, né? Eu acho que hoje está em sexto, mas nós somos um dos 10 maiores, sem dúvidas, emissores de gases de efeito estufa no mundo, e nós somos uma das principais vítimas. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos uma coisa chamada vulnerabilidade. Cada país tem um nível distinto de vulnerabilidade, mas nós temos uma vulnerabilidade alta porque nós somos um país pobre e agrícola. E aí, quando a gente tem uma série de efeitos que vão causar mudanças no nosso clima, vão causar chuvas de mais, chuvas de menos, vão interferir em ciclos naturais, a população sofre mais, porque nós somos muito vulneráveis. Então, nós somos vilões e nós somos vítimas ao mesmo tempo, nessa esquizofrenia climática que a gente vive. Então, quando a gente fala da DPF 760 e da ADO 59, primeiramente, a 59, como a Sueli disse, fala do Fundo Amazônia, né, que não é bem um fundo, é essa conta corrente, eu apelidei de conta poupança, é o porquinho que a gente tem ali que o nosso vizinho põe moedinha lá dentro, para quê? Para a gente cuidar da casa. Né, uma casa de madeira, linda, enorme, ela tem várias coisas preciosas ali dentro e tudo, e os nossos vizinhos, eles entregam esse recurso para que a gente mantenha a manutenção da casa, mantenha a casa de pé, cuide de tudo bonitinho, nem necessariamente precisa dar totalmente certo, a gente só precisa mostrar que a gente está tentando, porque não tem uma contrapartida mais firme para o Fundo Amazônia. Mas aí, dos últimos tempos para cá, apareceu um fio exposto ali no teto da casa, e esse fio exposto tem a possibilidade de botar fogo na casa inteira, e a pessoa que está cuidando da casa hoje realmente não quer mexer no cofrinho, não quer mais aceitar dinheiro dos vizinhos, prefere que a casa pegue fogo justamente porque aquela pessoa só pode usar aquele recurso daquele cofrinho para consertar a casa. Então, quando a gente fala do Fundo Amazônia de uma forma bem didática, é mais ou menos por aí que a gente está falando. Alguns dos nossos doadores, como a Noruega, como a Alemanha, só exigiam isso, eram grandes doadores. Desde 2019, a gente não recebe mais valores desses doadores porque nós não temos mais interlocução política com esses países. Ao mesmo tempo, como o fundo está desmobilizado, a gente não tem mais a estrutura de gestores para tratar desse clima, nós temos uma situação que o dinheiro que está lá está parado e ele só pode ser aplicado em projetos, editais, etc., que foram aprovados antes da desmobilização desse comitê gestor. Então, daqui a um tempo, vários órgãos públicos vão ficar sem recursos para investir no Fundo Amazônia, porque 61% dos recursos que foram destinados no último ciclo foram para órgãos públicos, tá? E aí vocês podem pensar em tudo. Atividades de fiscalização do IBAMA, o Fundo Amazônia ajuda a financiar. Atividades de ICMBio, o Fundo Amazônia ajuda a financiar. Cadastro ambiental rural em vários municípios, o Fundo Amazônia ajuda a financiar.
fora os mais de 100 projetos de entidades sem fins lucrativos que são financiadas pelo Fundo Amazônia e podem vir a ficar sem recursos a qualquer momento. Então, a gente está chegando num limiar bastante perigoso. Essa ação dialoga com a 760, porque a 760 tem como fim principal estruturar uma política pública condizente com o que eu, pelo menos, acredito, seja uma proteção suficiente para a Amazônia. A gente precisa de um plano de controle e combate ao desmatamento na Amazônia Legal que funcione. Por isso que o Pedro trouxe a expressão estruturante, né? Por quê? Porque quando a gente fala de uma demanda estrutural ou estruturante, a gente está dizendo que o Estado ele se tornou uma espécie de violador de direitos e, na medida em que a gente vai ao Poder Judiciário recorrer contra isso, a gente quer que o Poder Judiciário faça as coisas de modo a transformar esse Estado em um provedor de direitos. E qual é o direito que está em jogo quando a gente pede por um PPCDAM que funcione? O direito ao meio ambiente ecologicamente sustentável. A gente quer a efetivação do artigo 225. Nessa altura do campeonato, eu espero que eu já tenha deixado bastante expresso por que significa um litígio climático, porque a gente está diretamente dizendo que, olha, se a gente preserva a floresta amazônica da forma como ela deve ser preservada, a gente vai conseguir reduzir a nossa emissão de gases de efeito estufa e a gente vai conseguir cumprir as metas do Acordo de Paris, sempre pensando nessa ambição maior, progressão, sempre tentando emitir menos gases de efeito estufa, vai facilitar a adaptação e vai diminuir os efeitos deletérios da vulnerabilidade. Quando as pessoas mexem na Amazônia, a gente não tem efeitos restritos apenas àquela área. A gente sabe, isso é posto, isso é dado, a gente só não tem como fazer a correlação direta para responsabilizar diretamente as pessoas, mas se a gente mexe na Amazônia, desmata ilegalmente, mexe no equilíbrio natural daquele ecossistema, a gente atrapalha todo o ciclo da água de uma ou mais regiões do Brasil. Além disso, essa demanda encontra uma importância muito especial, porque a gente está chegando no que os cientistas chamam de ponto de não retorno na Amazônia, ou tipping point. Quando a gente tem uma floresta adulta, ela traz com ela uma capacidade de emitir e conservar gases de efeito estufa mais ou menos na mesma medida, há um equilíbrio ali. Tá? Quando essa floresta está crescendo, por outro lado, ela absorve gases de efeito estufa. Quando a gente corta essas árvores liberam esses gases de efeito estufa no ar e não ajudam mais a fazer o equilíbrio que a gente tem naquele momento que a floresta está adulta. Ela não fica mais neutra, né, nessa emissão. Leva muito tempo para que a floresta se regenere. Se a gente continuar no ritmo que a gente está agredindo a floresta amazônica, em muito pouco tempo, ela não mais vai se recuperar sozinha. E a gente vai ter um processo de desertificação ou savanização, né, como chamam. Então, a gente precisa incidir o quanto antes para que a gente não chegue nesse ponto de não retorno. Porque se chegarmos nesse ponto de não retorno, as consequências para a natureza vão ser absolutamente absurdas. Então, essas duas ações, elas trazem consigo uma importância estratégica para a pauta que, ouso dizer, vão acabar representando até mesmo o futuro de tantas outras ações que nós temos no Supremo Tribunal Federal. Além da Amazônia, a gente precisa falar sobre Cerrado, Mata Atlântica, Ouro, Sobrodela, Manguezais, Pantanal e tantos outros ecossistemas que nós temos no país que precisam igualmente ser protegidos. Uma das demandas que nós temos no Supremo, com apoio de partidos, o Observatório do Clima pediu a inserção enquanto amicus curiae, é a DPF 857, que trata exatamente dos incêndios no Pantanal. Nós entramos com essa ação no meio do ano passado. Oi? 10 minutinhos. Ah, tá. Nós entramos com essa ação no meio do ano passado, né? E até agora ela aguarda um desfecho. Vamos ver o que vai acontecer. Ela trata exatamente dos incêndios no Pantanal, que também se coloca como uma demanda climática. Então, pessoal, o julgamento de quarta é decisivo. Ele é o primeiro de muitos, espero eu. Virão outros, nós temos outras ações importantíssimas. Nós temos pelo menos 8 ações no Supremo que são importantíssimas para a pauta. E nós esperamos conseguir levar adiante essa pauta, porque hoje, como disse a Sueli, a nossa última saída é o Poder Judiciário, é o Supremo. Então, a gente precisa ir lá e pedir para que alguma coisa aconteça, porque neste momento nós temos um Poder Legislativo que, quando não está inerte, está ativamente atacando diversos direitos socioambientais, e nós temos um Poder Executivo que, quando está inerte, a gente comemora, porque normalmente ele está atacando ativamente vários direitos socioambientais
especialmente em nível infralegal, e isso que é tão perigoso. Então, eu fico à disposição para as perguntas. Foi um prazer, espero ter sido expresso e didático aqui dentro da minha exposição. Obrigado, gente. Obrigada, Nauê, maravilha, foi super didático, acho que trouxe vários elementos aí para a gente, bem explicadinho, foi ótimo. Eu peguei aqui algumas perguntas, vou tentar juntar os blocos a partir mais da conexão, tá? Porque a gente não vai ter tanto tempo para Pedro e Nauê responderem. Eu vou direcionar, mas também se quiser comentar a pergunta do outro, sem problema, tá bom? Porque vocês dois estão aí, são os nossos especialistas hoje, tem alguns comentários também. Primeiro, algumas perguntas mais de ordem prática, tá? Clarissa Beretti, ela perguntou que hora que começa o julgamento na quarta-feira, então, esse eu vou deixar para o Nauê. E pergunta também, ela tem uma outra pergunta dela, se o próximo governo liberar o Fundo Amazônia, a gente vai ter acesso a esses 3 bi para a proteção dos órgãos fiscalizadores novamente? Seria simples o retorno? E o PPCDAN e o Fundo Amazônia estariam interligados ou seriam, essa acho que já foi respondido no chat, seriam ações diferentes para reativação, já explicaram. Então, fica com essas duas, Nauê, e com essa aqui também. O PPCDAN durou quantos anos e foi formulado por quem, em qual gestão, tá bom? Agora eu vou pegar algumas perguntas para Pedro. Pedro, o Aitete Gavião, do povo Gavião, né? Está sempre com a gente nos aulões, pergunta qual é o impacto que as terras indígenas vão sofrer se esse julgamento for aprovado. E a Bianca também tem uma pergunta para você, que fala que ela queria saber mais sobre o Grupo Carta de Belém, qual a sua relação com a pauta climática. E aí eu vou jogar uma para vocês dois. Se vocês estão otimistas, igual a Sueli, em relação ao julgamento, quais são as chances de votos favoráveis e onde que vão poder ouvir depois os pareceres de vocês depois da votação. O Pedro já chegou a falar de alguns canais, mas era legal também o Nauê citar e vocês repetirem. No final a gente vai colocar aqui os arrobas do Instagram e sites das organizações, tá bom? Posso começar com o Pedro? Pode ser? A ideia, gente, é ter 5 minutinhos, tá? Eu sei que são várias perguntas, mas condensar para a gente poder ter outra rodada. Beleza. Só começando, então, obrigado pelas perguntas. O Grupo Carta de Belém é uma rede nacional, né, congrega vários movimentos sociais, entidades e organizações não governamentais, e já existe há 13 anos. Então, o Grupo Carta de Belém ele é esse espaço de articulação dessas entidades para incidência. A gente já teve intervenções no judiciário na época do Código Florestal, já organizamos audiências, incidência nas conferências das partes sobre clima. Então, esse conjunto de organizações que atua nessa pauta de clima, também denunciando algumas falsas soluções climáticas. O site do Grupo Carta de Belém pode te oferecer algumas outras informações detalhadas, mas também tem nosso contato. Para isso, pode ficar bem à vontade. Sobre o impacto para as terras indígenas, bem importante, né? O PPCDAN e já está bem ligado também à unidade de conservação, mas a terras indígenas. A estruturação da FUNAI também passa pelo PPCDAN, entendendo que ele é um plano, então acaba congregando órgãos estaduais e órgãos federais, e é claro que as terras indígenas já estão sofrendo com esse impacto da paralisação do PPCDAN. Eu gostaria também de fazer só uns 2 comentários pelo que eu vi no chat, de que assim, essa ideia de que o judiciário vai tomar o lugar do poder executivo no julgamento, né? Então, isso na verdade não é possível e esse é o limite. O STF é bem mais rígido em relação a isso, de que ele não vai realmente, em nenhuma posição de nenhum ministro ou ministra, entrar nos detalhes de como deve ser a execução do plano. Mas ele precisa colocar essa obrigação do Estado de apresentar essa alternativa ou qual prosseguimento vai ser. Vai ser dado pelo Poder Executivo, no caso, o governo federal. Então, bem interessante essa questão da separação dos poderes nesse ponto. Eu acho que o Tobias também fez um comentário
sobre essa questão do desmatamento e observando algumas regiões do estado do Pará, é bom lembrar que aquela área desmatada, que foi, na verdade, queimada no dia do fogo, uma das áreas que representou bastante, ela foi objeto de uma investigação da Repórter Brasil e que essa área virou um campo de soja. Então, o desmatamento ele é muito cruel nesse ponto, ele consolida outro modelo de economia, né? Ele já consolidou, desmatou, você não tem um retorno para aquela área, a recuperação dessa área demora muito, logo ela já tem uma destinação econômica que o Estado está tentando proteger, o agronegócio, a monocultura. Em relação à posição dos ministros e ministras, em relação à posição da ministra relatora, Carmen Lúcia, em relação ao 760, lembrando que ela foi a ministra relatora da ADI 4717 que eu mencionei, ela tem um posicionamento muito interessante, inclusive essa proatividade de mobilizar uma agenda climática no STF conta muito com o apoio da ministra Carmen Lúcia. Então, em relação ao voto da relatora, que é muito importante no julgamento, estou com uma boa expectativa, assim como da ministra Rosa Weber e do ministro Barroso. Algumas vão ser difíceis de dizer assim até que ponto, né? Por exemplo, o ministro indicado pelo Bolsonaro, ele teve uma posição interessante no julgamento do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Então, tem algumas variáveis em relação a isso. Creio que o aspecto difícil no julgamento seja isso, de que alguém colocou, acho que foi a Cíntia, é justamente isso. Até onde vai a decisão do STF? E isso vai passar por uma grande discussão entre os ministros e ministras. Obrigada, Pedro. Naue? Bom, primeiramente eu vou precisar retomar as perguntas, porque Deixa eu voltar aqui para falar para ti. Eu lembro só da extensão do PP-SEDAN, essa eu já posso, inclusive... É da Clarissa, se o próximo governo vai liberar o Fundo Amazônia, se a gente vai ter acesso a esses 3 bilhões para a proteção dos órgãos fiscalizadores novamente. Seria simples esse retorno, né? Como é que se dá esse retorno aí relacionado a isso? A sua expectativa em relação aos julgamentos, e onde que ela vai poder ouvir, né, o parecer de vocês depois da votação. E peraí. Duração do PP-SEDAN. E duração do PP-SEDAN e foi formulado por quem, qual gestão? Beleza. Bom, vou começar pela duração do PP-SEDAN. Inicialmente foi criado em 2004. Tá? Ele foi consolidado pela Lei 12.187 de 2009. A gente tem o decreto ainda 7390 de 2010, que veio depois a ser substituído pelo decreto 9578 de 2018. Tá? Enquanto essa política durou, que foi ali até mais ou menos 2019, durou funcionalmente, né, a gente teve uma queda bastante expressiva dos índices de desmatamento. Tá? Então, o programa vem desde 2004, a administração do governo Lula. Quanto ao fundo, como que volta a funcionar? Você deve simplesmente refazer a estrutura de governança. Isso vem com decretos, a estrutura de governança é renomeada, ela é composta, inclusive, por servidores públicos. Você tem uma parte dessa estrutura que conta com um conselho, tem uma estrutura de conselho, que é quem vai cuidar dos editais e tudo. Então, é algo que em coisa de 6 meses, tendo vontade, volta a funcionar, tá? E volta a funcionar plenamente. Quanto ele voltar a funcionar no próximo governo com ou sem julgamento, a minha esperança é que em um governo funcional, esse Fundo Amazônia volte sim a funcionar de forma plena, tá bom? Sem meias palavras. Em um governo funcional, ele pode voltar a funcionar, porque eu não consigo entender qual é a noção de alguém que, diante de um esgarçamento do orçamento público, abre mão de bilhões de orçamento que vão ser utilizados apenas para esse fim, né? Pensando como um gestor, inclusive seria bom porque eu poderia liberar espaço do meu orçamento para algumas outras prioridades, como saúde, educação, segurança, enfim. Quanto a expectativas para o julgamento, eu tenho a superstição, eu não comento de forma alguma o que eu espero do julgamento antes, porque, enfim, superstição minha, né? Coisa de quem advoga nesse trem aí, então eu prefiro dizer só que eu espero que a gente consiga continuar com esse trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, de incidência, de motivar a imprensa, de publicação de artigos, de liderar a troca de informações entre a sociedade, entre as organizações do terceiro setor e o Poder Judiciário,
enfim, que a gente consiga fazer o melhor trabalho possível para que a gente consiga convencer os julgadores da importância disso e tenha uma decisão favorável. Essa é a minha expectativa, tá? A minha expectativa é pelo nosso trabalho. Eu só posso dizer mais que eu espero dos julgadores bastante bom senso e que tragam, né, adiante a boa jurisprudência que o Supremo tem nesse sentido, principalmente na vedação da proteção insuficiente e na vedação do retrocesso, tá? E sobre canais de comunicação nos quais vocês vão poder falar com a gente sobre o resultado do julgamento. Bom, eu uso Instagram e Twitter. Eu não falo pelo Observatório do Clima, a não ser quando eu sou expressamente autorizado para isso. Então, eu publiquei um artigo no Poder 360 recentemente, hoje saiu, a respeito do julgamento, mas, pessoalmente, vocês podem falar comigo pelas minhas redes sociais, tá? Que é @naui_bernardo, todas as minhas redes sociais são essas. Mas a gente deve acabar pensando em alguma forma de comunicação mais, como eu vou dizer, mais eficiente, né, para que vocês possam saber dos resultados do julgamento, tá? Maravilha, obrigada. Temos alguns comentários aqui também. Então, Maureen, alguns comentários. eu vi uma pergunta aqui direcionada a mim no chat sobre a expectativa do Observatório do Clima para a ação contra a omissão climática que é ajuizada na Justiça Federal do Amazonas, tá? Uhum. Da Bianca. Bianca, não acredito que ela poderia ter sido endereçada ao STF, tá? Primeiro, é a única ação que o Observatório do Clima efetivamente assina enquanto pessoa jurídica, tá? É a única, dada a relevância da ação, a gente né, sentou internamente e viu que, olha, isso precisa ser a gente mesmo. É uma ação civil pública, ela tem características que precisam de uma instrução probatória muito longa e precisam efetivamente de um diálogo mais direto entre as partes, então ela é uma ação muito estrutural e a gente achou melhor entrar na primeira instância, porque seria inadequado, principalmente considerando o momento que a gente vive agora do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário às turras com o Poder Executivo, por várias razões. O Supremo ele está tumultuado, a pauta está tumultuada, está muito acidentada. Então, além de ser uma ação que perderia no requisito da subsidiariedade, né, que a DPF pede, ela tem que ser a única possível, é uma ação que, nesse momento, a gente acreditou que não seria muito interessante para o Supremo, porque nós estamos falando de assunto legal. A gente tem uma lei, que é a 12.187, que trata dos planos específicos de prevenção da mudança climática, né, de manejo da mudança climática, então o nome da lei é PMNC. Tá joia. O Zezinho, ele faz uma pergunta. Esses julgamentos, tem a ver com o que você falou, né, vão influenciar as legislações nacionais citadas, que levam a ser processos de proteção ambiental. O Pedro já respondeu até aqui pelo chat, acho que eu dei essa resposta, né, Pedro, que você colocou aqui, que creio que possa influenciar, mas os estados como Mato Grosso, Pará e Roraima, a política ambiental já está estruturando com muito financiamento, mas para o lado perverso. Pedro, depois você podia entrar um pouquinho mais em detalhes sobre a sua resposta. O Zezinho também tinha feito um comentário mais cedo, que ele falou que exatamente sobre esses retrocessos, né, no nível estadual, que, desculpa, eu falei errado, é Roraima, não, é Rondônia, a atuação conjunta do governo do estado e a unanimidade de todos os deputados estaduais para bloquear a criação de 11 novas unidades de conservação, redução drástica da Resex de Jaci-Paraná, do Parque do Guarajá-Mirim e intentos de mudanças no zoneamento socioeconômico e ecológico do estado, de liberação do garimpo, tolerando a invasão da unidade de conservação e criminalizando a ocupação do latifúndio. Então, por isso que ele faz essa pergunta, né? Se poderia influenciar, já que está tendo tanto retrocesso no estado. Tem uma pergunta também, na verdade, um comentário do Tobias Ferraz, que ele fala assim: andei por Novo Progresso e Castelo de Sonhos no Pará. Muita pressão e diálogo muito difícil com a população. Em 2018, ouvi de um produtor rural que o Bolsonaro ia acabar com o IBAMA, então ele ia desmatar tudo. Então é muito difícil esse diálogo ali na região. Gente, a gente está sem nenhuma pergunta nova. Acho que peguei todas que estavam aqui no chat. Queria só comentar que a FASE ela tem um projeto atual com o Fundo Amazônia, que está sendo concluído. Já teve um relacionado ao Fundo DEMA, que é um fundo que tem em algumas, ele fica no estado do Pará, mas ele atua em algumas áreas específicas, e que foi extremamente importante receber esse recurso do Fundo Amazônia para poder chegar na ponte mesmo, fazer a ponte mesmo com os territórios, né? Porque o Fundo Amazônia ele tinha muitas considerações de serem projetos muito grandes
e também tem todo um processo de prestação de contas, né, por uma estrutura do próprio BNDES, da dificuldade de chegar. Então, o Fundo DEMA, como o Fundo de Justiça Ambiental e Climática, ele veio, quando ele recebeu esse recurso, fazendo muito essa ponte através de editais de pequenos projetos para a organização de mulheres, para organizações indígenas, para organizações quilombolas, e atualmente a FASE possui um projeto que está em finalização, que é sobre a Amazônia Agroecológica, é um projeto que junta tanto o estado do Mato Grosso, na área de atuação da FASE, quanto o estado do Pará, e vem sendo muito importante para fortalecer a agroecologia como modelo mesmo da agricultura familiar e camponesa. Então, só para ter uma ideia, que durante a pandemia foram doadas mais de 1 tonelada de sementes crioulas para essas organizações, né, e movimentos que atuam ali na área da agroecologia. Teve todo um trabalho também super importante de apoiar essas famílias que perderam muita coisa por conta dos incêndios florestais e trazer realmente esse modelo da agroecologia como algo que não só produtivo, mas um movimento mesmo que vem que pode fazer frente a esse agronegócio. Então, retomar o Fundo Amazônia é essencial, não somente para as políticas públicas de combate ao desmatamento, mas também para chegar nesses territórios e nas organizações que estão ali e que fazem exatamente o que os outros também deveriam fazer, que é a manutenção da floresta em pé e a manutenção dos modos de vida dessas comunidades e povos tradicionais, né? Porque sem eles a gente realmente teria muito mais destruição da floresta, e eles estão ali no dia a dia resistindo contra todos esses grandes projetos que estão nos territórios, tá bom? Gente, então vou dar as palavras finais para o Naue e para o Pedro, para a gente poder acabar aqui com o nosso aulão de hoje, já que não temos mais perguntas. E perguntaram de novo que horas começa o julgamento, vocês sabem? 14 horas eles devem começar o julgamento, aí vai mais uns 20 minutinhos até todo mundo sentar, etc. Então, até 15 horas eu acredito que já começou. Então, Naue, eu vou passar para você, já que você começou a falar, para você se despedir. Tá bom, então, Maurinho, obrigado pelo convite. Pedro, foi um prazer estar aqui contigo, prazer dividir essa mesa. A gente vai dividir a tribuna agora, né, essa semana e tudo, então vamos que vamos. Pessoal, obrigado pela oitiva, espero que tenha sido didático, né? E, enfim, contem com a gente, tá? Vocês sempre podem procurar tanto a mim nas redes, quanto ao próprio Observatório do Clima, inclusive, que tem um trabalho bastante consistente de conscientização nessa área, tá? Então, tá em todas as redes, Observatório do Clima. Vai ser um prazer e uma honra poder conversar com vocês por lá e tudo. E torçam por nós, né? Eu acho que esses momentos aqui são muito importantes. A gente precisa espalhar a mensagem, porque é uma coisa que eu sempre digo, no fim do dia, não adianta a gente chegar com um discurso super técnico e super bonito e super floreado para uma pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade extrema, está passando fome, está vendo a família passar fome. Essa pessoa está muito concentrada em sobreviver. A gente não pode cobrar dessas pessoas que tenham um extremo conhecimento sobre como a pauta climática vai mudar a vida delas. A gente precisa levar resultados. Então, mais do que tudo, a gente está aqui brigando para que a gente consiga levar resultado para quem mais precisa, para quem é mais vulnerável. A gente tem que brigar por transição justa e por justiça climática. A gente tem que acabar com o racismo ambiental, com o racismo climático. A gente tem muitas frentes de batalha e a gente precisa de todo mundo unido nisso. Então, o conhecimento é importante e, principalmente, que a gente consiga ter empatia para a gente conseguir pensar tudo juntos e trocar muito conhecimento para levar tudo adiante, viu? Então, foi um prazer e até uma próxima para todo mundo. Obrigada, Naue. Pedro? Então, gente, mais uma vez agradecendo a todo mundo, aí o povo da Resistência que ficou até agora aí acompanhando o nosso debate, também super interagindo, gostei muito das perguntas, eu acho que tem coisas realmente que a gente vai descobrindo, achei muito legal vocês terem trazido no chat casos concretos, situações, paisagens, unidade de conservação e terras indígenas, enriqueceu bastante essa nossa discussão. E vamos ficar também atento ao dia 30, toda essa repercussão, continuar nessa reflexão sobre o alcance desse julgamento, e sempre lembrando de quando a gente discute clima, é discutir meio ambiente e terra e território. A gente está falando diretamente de terra e território, territórios ameaçados, comunidades e povos ameaçados também dentro desse contexto. Então, muito bom debate. Obrigado, Maureen. Obrigado, Raíssa. Obrigado também, Naue, que estou conhecendo agora. Vamos seguindo em frente aí com muita força. Valeu, Pedro. Raíssa, quer ter os avisos finais para a gente? Boa, muito obrigada a todo mundo que participou, ficou com a gente aqui até agora.
Pedro, Naue, Sueli, Gabriel também, que fizeram essa participação. Queria fazer um convite para vocês. A gente tem um chat no WhatsApp que chama Pressão Socioambiental, que é onde a gente sempre vai trocando figurinhas mesmo, onde a gente compartilha quando tem alguma mobilização, quando a gente avisa quando tem novos aulões, quando fala, gente, estou precisando de uma pressão na Câmara sobre tal tema, vamos lá, todo mundo tuitar, fazer algum tipo de pressão, enfim, onde a gente também pode trocar sobre as realidades locais. Então, um espaço mesmo de pressão, uma comunidade para a gente se engajar nessas pautas que a gente trata aqui nos aulões. Eu vou mandar o link aqui no nosso bate-papo. Quem quiser entrar, fique à vontade. E a gente vai enviar também para vocês por e-mail, para todo mundo que se inscreveu hoje. Teve algumas pessoas que não conseguiram participar. A gente vai enviar tanto o link desse aulão, né, do aulão editado no YouTube, quanto as apresentações que o pessoal trouxe aqui, que foram super enriquecedoras, né, que tem informações valiosíssimas ali para a gente. Então, a gente vai mandar também por e-mail para vocês fiquem atentos por lá. E novas oportunidades, novas aulões ou outras atividades que a gente vai fazer também, a gente vai mandando sempre por e-mail, fiquem atentos por lá. E na Casa Ninja Amazônia, que é nosso afluente, nossa rede aí, onde a gente debate essas questões ambientais e climáticas. Vou deixar o link aqui para vocês no bate-papo.